Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Josué, capítulo 1, verso 9. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amado Criador, te rendemos graças pela oportunidade que temos de estar com o seu povo na sua casa, com a sua palavra, que é o principal para nós. Estamos agradecidos pela vida que o Senhor dá, pela saúde que temos desfrutado e por podermos receber a palavra do dia, a semente original, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Deus fala a um homem. Nós aprendemos estas coisas com o profeta. Ninguém poderia nos ensinar o que nós sabemos. Não tem igreja na terra que prega como o profeta ensinou. E ele foi o que estudou a Bíblia e por revelação pôde nos ensinar a coisa mais importante, é a maneira de Deus falar. Porque a gente numa igreja, a gente pensa que Deus fala com todo mundo. E acabamos enganando e não ouvimos a Deus. Outra hora desrespeitamos a mensagem que é ensinada por caprichos nossos, porque nós aprendemos de uma forma errada com as denominações, e Deus fala através de grupos de homens. E até na mensagem chegou a este ponto de pensar que Deus fala com um grupo. Nisto que o povo da mensagem começou a formar seus grupos de pastores e formar seus concílios e seus plenários, porque são muitos pastores para discutir uma doutrina. Você já pensou bem, Moisés chamar o povo, nós vamos discutir essa doutrina.
Quando Deus chamou Moisés, foi só Moisés. Você vê, o povo tinha que seguir Moisés. De dentro de uma tribo, creio que com centenas e centenas de homens que estavam com liberdade, porque era uma tribo sacerdotal, Deus chamou Moisés. O problema, a inveja do Coré, do Datã e do Abirão, é que Deus não chamou eles. E eles davam certo. Eles não davam certo com Moisés, mas Coré, Datã e Abirão davam certo entre si mesmos. Então eles não podiam admitir aquela mentalidade. O profeta prega isso. Eu não sei porque o povo da mensagem discute que a mensagem é de um só homem, pois Deus fala só com um. Esquecendo de nós hoje, esquece de nós. Olha na Bíblia, Deus só fala com um. Deus não chamou meia dúzia de Noé para poder fazer a arca. E vocês vão ministrar. Deus chamou Noé. A esposa tinha que ouvir Noé, o filho tinha que ouvir Noé, as noras tinham que ouvir Noé. Tudo estava em torno do homem que Deus tinha falado com ele. E assim Deus vem trabalhando esse tempo todo. Quando Deus falou com Abraão, por que não falou com Ló? Era sobrinho, era da família. Mas Deus falou com Abraão. Quando Deus chamou a Abraão. Não chamou a família. Deus, quando Ele fala, Ele chama, até é difícil para as pessoas aceitar. Sai da tua terra. Isso não é difícil. Eu já estou com vontade de mudar de Franca, com vontade de mudar de São Paulo, com vontade de mudar do Rio, com vontade de mudar do Sul. Sai da sua terra. Então, eu vou sair. Da sua parentela. Aí começa a apertar a coisa. Da sua parentela. Já é difícil. Aí Deus aprofunda mais. Da casa dos teus pais. É pior ainda. É para escutar uma mensagem desta, como Abraão ouviu, ele tinha que fazer uma separação total. Você não é inimigo da sua família, mas para crer na mensagem que Deus tem no dia, você não tem que ouvir família. Se Deus falou com você, é com você. Porque assim como Deus trata individualmente, Ele trata e fala com um homem, aí a mensagem que aquele homem prega, que vocês todos ouvem, que nós todos ouvimos, aí nós fazemos a nossa escolha, a nossa opção de fé. E aí ninguém vai nos atrapalhar. Ninguém vai nos atrapalhar. Ninguém atrapalha a gente ir para o céu. Não tem marido ruim, não tem mulher ruim, não tem filhos péssimos, não tem pais ruins, não tem pastor que não tenha eleição, que venha atrapalhar a gente para o céu. A gente simplesmente deixa daqueles que não têm eleição. A gente simplesmente separa da família por causa da fé. Eu tenho ensinado vocês, você pode ter comunhão com a sua família. Não é nada errado você ter comunhão com a sua família. Não faça o que ela faz. Não, você não tem que separar da sua família e só por... Agora eu creio nessa mensagem, não vou mais na casa do meu pai, não vou mais na casa do meu irmão e assim por diante. Não, não é por causa da mensagem. Hoje o povo não vai um na casa do outro porque não tem tempo. E aprofundando um pouquinho, o povo tinha tempo. Antes do rádio, o povo tinha tempo. Antes da televisão, o povo tinha tempo. Depois que veio o rádio, aí começou a perder o tempo. Mas não temos tempo mais. Porque até pelo rádio já assistia novela quando eu era criança. Era pelo rádio, assistia novela. Então, depois veio a televisão. E as pessoas ficam sem comunhão.
elas perdem mesmo a comunhão. Porque você pensa, eles têm o que fazer, cada um tem o que fazer. Então começa a perder a comunhão entre família mesmo. Porque cada um tem o seu aparelho em casa e cada um tem o seu horário dedicado. E aí eles começam a perder aquela comunhão familiar. Vocês podem notar, se reunir uma família numa sala, se for para assistir alguma coisa, pronto. Se não é, mesmo se não é de Deus, porque se é de Deus você vai fazer silêncio, mas se não é de Deus, aquilo, então você pode ver que tem pessoas que não querem que você faça nada. A pessoa quer conversar com você, não pode conversar, porque já estamos voltados a um aparelho televisor. Alguma coisa tira a atenção, separa a família. As pessoas param de conversar, separa a família. Aí depois veio telefone. Mas telefone foi há muito tempo, mas como nós temos hoje, Satanás tem distribuído para todo mundo a sua forma irreverente. Nunca toma as coisas da forma certa. Então o telefone separa, você vê vai em qualquer encontro, vai nas famílias, aí você encontra um num cantinho, o outro está lá no outro cantinho. Todo mundo está em comunhão. Com quem? Com o Zap, né? É o WhatsApp, Facebook e tudo, YouTube. Estão em comunhão, mas não mais com as pessoas. O meio de comunicação tirou a comunhão pessoal. As pessoas não têm comunhão. Se você souber um homem velho igual eu, que eu pelejo para não ser chato, e é difícil não ser, eu pelejo, mas eu não dou conta. Porque uma que eu nasci num tempo, na era passada. Vocês, a maioria, é dessa era. E quem não é dessa era, eles já vieram da era passada e logo eles migraram nessa era e deram certinho. Então eu não dou certo. Eu não sei, as minhas meninas, elas escrevem uma facilidade assim, com a unha grande, escreve com facilidade. O meu dedo, eu vou bater, pega 2 letras. Agora, eu fico pensando, não é o problema do meu dedo, porque o pastor João Bispo tem o dedo grosso. Tá gordo, com o dedo grosso. Olha, ele escreve também que é uma beleza. Então, eu não migrei para esta era. Eu não consegui entrar no século 21 com facilidade. Eu sou do século 20 ainda. Então eu tenho que explicar para vocês estas coisas que se vocês deste século não sabem explicar. Por quê? Porque vocês, quando que você vai pregar uma mensagem? Como eu estou pregando agora, se você está no mesmo ritmo, então você não vai pregar. Então você tem que sentir a parte. Eu só atendo o telefone na hora que é para ser meu, é difícil, mexo naquilo ali um pouquinho, não dou conta. E então aí eu mostro a minha chatice. Não gosto de ver gente nos cantinhos. Conforme o homem, eu não gosto de ver ele no cantinho, que eu tenho dúvida dele. A mulher, eu não gosto de ver ela nos cantinhos ali, sozinha, eu tenho dúvida. Então eu sou um homem complicado, do século passado. E muitas vezes, eu sei que você diz, mas é julgamento. Sim, mas vai no homem natural, que tem mais um pouquinho de visão no mundo, para você ver
aqueles que sabem sobre telefone, o que eles vão falar? E o que tem dado isso? Tem juntado mais a família? Tem comunicado mais a família? Não, tem separado mais a família. Cada um no seu canto, cada um no seu canto. O telefone se tornou pior que a televisão. Porque a televisão você ajunta quando você não tem condições. Ajunta todo mundo numa sala. Quando tem, aí a gente começa já a dispersar para os quartos, né? Cada um para o seu cantinho. Perdemos a comunhão. Mas através do telefone, filho, acabou. Ele veio e venceu. Então você vai ter que entender que muitas vezes não pode ouvir a voz de Deus. Não dá tempo para ouvir a voz de Deus. A gente tem mais tempo para comunicar com as pessoas, é tempo de comunicação. Mas não com Deus, com as famílias, distante, com irmãos. É que eu tenho sido contra isso, que tem hora que as pessoas não têm o que fazer e fica no telefone atrapalhando os outros o dia inteiro. Elas não têm o que fazer. Porque se elas tivessem, elas fariam os seus negócios, elas telefonariam para as coisas corretas e aquilo ali terminaria logo, resolveria o seu problema. Mas a maioria das vezes não faz isso de maneira alguma. Então aquilo traz dúvidas, atrapalha cada um de nós. A condição espiritual de cada um de nós piora. Por quê? É porque nós mesmos encontramos um meio de uma comunicação, mas não com Deus, não com a família. Então vocês me desculpam por ser como eu sou, e a minha família sofre comigo, porque não quero ser implicante, mas eu não gosto de exagero, e acabo tendo problema, certo? Mas isso é meu, porque eu estou numa outra era, eu estou num outro tempo, eu estou no século 21 e tenho meus pensamentos do século passado. Então se torna complicado para com as pessoas, entende? Cada vez que mexe nas coisas do mundo, você vai ver o que a pessoa sente, como a pessoa luta, o que a pessoa fala, e aí tem lares destruídos, pessoas que não conseguem fazer da forma correta, não conseguem usar o aparelho da forma correta, que poderia saber usar e aquilo vai bem, uma boa comunicação, mas que aquilo se extrapola, sai fora da direção das pessoas. As pessoas não controlam o que tem em mãos, e este é o problema de hoje. Então, pensando nisso, Deus falando com um homem. Deus fala com um homem. Eu estou falando isso, eu aprendi com o irmão Brana. Eu prego essas coisas, aprendi com o irmão Brana. Eu fico pensando por que o povo da mensagem duvida disso. E mesmo que eles creiam, Deus falou até Brana. Amém. Fique até Brana, que Deus falou e ele não fala mais. Aí depois você fica na sua igreja mentindo que Deus está falando. E você passou da era, você está num outro século, e o William Branham veio no século 20, nós já estamos quase 20 anos no século 21. E queremos apenas viver com o que Deus falou ali atrás. Quando Deus falou através dos pentecostais, que foi muito bom, eles não saem daquilo até hoje. Mas a ciência tem evoluído. Por que as pessoas não percebem que Deus também está abrindo os olhos de cada um de nós, cada tempo,
mais. Olha que facilidade você tem hoje. De primeiro falava, vai chegar um tempo que você vai telefonar vendo a pessoa. Aí eu ficava meio impossível, né? Telefonar. Hoje, gente, isso daí não é nada. Você já fala com a pessoa vendo ela, telefone, comunica com ela, conversa com a pessoa lá ao longe. Um aparelhinho pequeno. Então, só nisso, só a ciência que evoluiu. Meus irmãos, no tempo do irmão Brana, nem DVD tinha. Vocês têm que ver isso. Era videocassete, era fita cassete, era fita de vídeo. E a ciência estava evoluída. O homem preparou uma nave para ir à Lua. Foi uma grande obra da ciência, a grande descoberta, ao ponto do irmão Brana mostrar para nós que também nós temos uma contagem regressiva. A do homem é 10, a nossa é 7. E nós entramos nesta contagem regressiva de Deus. Da 7ª era tem que voltar à 1ª para aprender batismo, aprender ordem da igreja, para a mulher ficar calada na igreja. Quer dizer, sai da 7ª, você tem que ir até a 1ª era. Mas eles não dão valor, as pessoas não dão valor, dá mais valor. O mundo sim evoluiu. Agora eu posso falar com a pessoa, enxergando a pessoa. No tempo do irmão Brana era difícil, gente. E olha que mensagem Deus deu através do irmão Brana. Ninguém nunca teve uma mensagem como William Brana teve. Você pode falar em qualquer outro homem na terra. Ninguém teve uma mensagem como William Brana teve, porque Deus usou um. É difícil para as pessoas entenderem, porque se Deus usasse um monte, não, Deus usou um. Daí aquele que eu conheço, e aquele tudo tem que aprender com aquele um na parte correta, senão apenas eram personificadores no dia. Eles estavam personificando o dom de Deus no dia. Mas Deus sempre fala com um homem. Certo? Falou com Moisés, falou com Abraão. Bom, aqui de Moisés ele passou também para Josué. Capítulo 1 de Josué. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: por que Deus não falou com mais gente? Deus falou a Josué: Moisés morreu. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te. Não levantai-vos, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, porque ele era o dirigente do povo. Como Deus falou através de Moisés, Deus ia falar só através de um. Os outros tinham que ouvir aquele um. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aí o versículo 5 do capítulo 1 de Josué: nenhum te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. É um, não é convosco. Se o povo não estivesse com Josué, Deus não podia estar convosco. Deus estava convosco, porque o povo estava com Josué. Deus estava convosco, porque o povo estava com Moisés. Se eles não estivessem com Moisés, com Abraão, com Josué, Deus não podia estar convosco, só estaria com ele. Mas através de Deus estar com ele, aquele povo, aquele pequeno grupo do dia, creu nele. Aí Deus podia estar convosco. Você vê em toda a Bíblia, veio um João Batista, tinha um ministério, 3 meses de diferença de nascimento entre Cristo, João Batista e Cristo. Ele nasceu primeiro e tinha um ministério primeiro. Fez seu ministério, aí parou logo seu ministério. E Cristo entra no ministério, porque Deus trata
fala com um. Deus fala com um. Quando Deus estava falando com João, não estava falando com Jesus. Quando Deus estava falando com Jesus, Deus não estava falando com Pedro. Pedro está só sendo corrigido, só levando surra. Quando Deus está falando com Pedro, Deus não está falando com Paulo. E tinha que existir ainda dentro do ministério. Aí quando Deus passou para falar aos gentios com Paulo, Pedro teve que ir para os judeus. A gente tem que notar a maneira de Deus trabalhar. Durante as eras, quantos homens bons tiveram, mas Deus falou com Martim, com Irineu, com Columba, com Martim Lutero, com João Wesley. Quantos homens bons, meus irmãos, tinha no tempo de João Wesley? Tinha homens com poder tremendo. Poder tremendo. Mas Deus falou com João Wesley. Nem com o seu irmão, foi com João Wesley. Veio o dia dos pentecostais, porque Deus falou com um homem, William Seymour, um homem de cor, um problema no olho, e Deus falou com ele. Aí veio William Branham. Deus falou com William Branham, é um. Mas no tempo de William Seymour, já existia muitos, até o irmão Branham estava presente naquele tempo. Grandes avivalistas. Aí depois, quando o irmão Branham entra no ministério, esses outros tinham que saber que o tempo deles era passado. E você tem uma mensagem melhor. A mensagem de Wesley é acima de Lutero. A mensagem pentecostal é acima de Wesley. A mensagem de William Branham é acima dos outros, acima da pentecostal. E se você prossegue, é Deus falando com um homem. Deus fala com um homem, isso não quer dizer que você precisa parar a ouvir Deus falar do céu, só para você. Como William Branham era um profeta próprio para isso. Mas se Deus falou com João Wesley, não precisou tanto disso, com Lutero. Mas Deus falou com eles. Eles viam a maneira que Deus queria que trabalhasse naquele dia. Era Deus falando com eles. Você não tem que ouvir uma voz audível. Eu não tenho que ouvir uma voz audível. Deus falou comigo, eu leio a Bíblia, eu leio a mensagem do profeta. Agora não adianta nada eu ler a Bíblia e se Deus falou na mensagem do profeta e eu estou lendo a Bíblia, então eu posso ser um bom leitor da Bíblia. O povo pentecostal tem Bíblia, por que eles batizam errado? Por que as mulheres são pastoras quando a Bíblia não tem nenhuma mulher pastora senão de animal? Adianta a Bíblia para eles? Não adianta. Eles paralisaram numa mensagem lá atrás. Suas igrejas foram fundadas por mulheres. Até nisso eles não tiveram sorte. Vão contar com uma grande coisa. Uma grande coisa é a mulher no posto do dever dela, chamando Abraão de senhor, ficando em casa. Mas você é um machista. É o que tem hoje. Mas Paulo também o era, mandou vocês ficar calados. Se vocês acham que eu sou, Paulo também o era. E a mensagem tinha que chegar assim, tinha que ser uma mensagem doutrinária. Jesus não ia pregar uma mensagem doutrinária. Você vê o tipo de mensagem que Jesus pregou? Quando ele está curando enfermo, todo mundo está ao lado dele. Um dia ele pregou uma mensagem profética. Já foram embora, porque não entenderam a mensagem. Aí ele teve que pregar aos espíritos em prisão. Paulo veio e trouxe uma mensagem doutrinária.
para mostrar para nós a posição correta do homem, da mulher. Mas Deus falando com um homem, é um de cada vez. Quando Deus estava falando com Pedro, era com Pedro. Os outros auxiliavam. O Filipe auxiliava e estava ali em Samaria. Estava sendo uma bênção, mas teve que chamar Pedro para que eles recebessem o Espírito Santo. Cornélio, também Deus estava falando com ele. E foi maravilhoso, mas teve que chamar Pedro para que eles recebessem o Espírito Santo. E assim nós temos que ver Deus nos dias do William Branham, o que Deus fez, como Deus falou, coisa que nós nunca aprendemos com mais ninguém. Quando é que você aprende 7 eras da igreja, o nome dos 7 mensageiros, as datas, tudo direitinho, com quem você aprendeu? Não adianta, você não aprende com mais ninguém. Aquilo ali foi uma escolha do Espírito Santo, e eu creio nisso, entende? Eu creio. Agora Deus está tratando com um homem para isso. E ele fala na mensagem, aqui o mensageiro do entardecer, ele fala que Deus chegou, o Espírito Santo chegou ali, fazendo uma sombra na parede, daqui a pouco escrevendo na parede, desenhando as 7 eras na parede. Coisa sobrenatural acontecendo, mas as pessoas não importam com isso, ficou na história. Se ficasse na história, mas eu cresci, o problema é que ficou na história e o povo nem crê na história. O batismo em nome de Jesus Cristo ficou na história. Os pentecostais creem? Não. E não são formados, não têm suas igrejas grandes. São gente que sabe falar, estudou para isso. Que o pastor tem que ser até um psicólogo natural. Entre eles, um bom repórter. Deus nunca exigiu isso. O pastor por si, nas suas pregações, os seus ensinamentos, já é um psicólogo, já está mexendo com o seu psíquico, está te instruindo. Não precisa receitar remédio para você, não. Mas Deus sempre fala com um. Bom, eu estou falando coisa da Bíblia, que vocês sabem. Depois de William Branham, Deus diz para um grupo de homens: toma o livrinho, comam o livrinho. Não está escrito assim. Depois da voz do 7º anjo, João foi ao anjo, é um anjo, e João foi ao anjo e tomou o livrinho. Não foi um grupo de homens. Aí eles querem mostrar que um grupo de homens sabe nada. Eles não sabem do livrinho. Eles têm que procurar, se há um tempo, irmãos. Quanto tempo ficou sem falar que João comeu o livrinho? Quando é que até o ano 2000 a gente está pregando João comeu o livrinho? A gente não estava pregando essas mensagens, porque não era tempo delas. Mas era tempo de mostrar um profeta, era tempo de mostrar a deidade, era tempo de mostrar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje a Bíblia já não serve para eles. Eles falam: não, nós cremos na Bíblia. Eles têm suas interpretações da Bíblia, de batismo, da mulher em silêncio, aprender em silêncio, com toda a sujeição, como a igreja, o crente, tem que aprender em silêncio, com toda a sujeição ao Deus do dia. Tem um Deus que fala conosco hoje. Eu não estou apontando um Deus humano, como eu creio que Branham foi um Deus carne, homem, no seu dia. Hoje eu não estou te apontando um Deus homem, eu estou te apontando uma palavra, que esta palavra tem que ser comida por um homem. E você precisa
saber. Se tem alguém que comeu esta palavra, eu quero saber o que ela é. Eu quero saber o gosto dela. Só quem come sabe o sabor. Enquanto aquilo não era comida, não sabia o sabor. Por que você fala, é gostoso um bife? Você já comeu bife, se você nunca tivesse comido bife, você não sabia que ele era bom. Uma abobrinha batida. Como que é bom chuchu com pimenta do reino. Porque a gente já comeu. Se não tivesse comido... Primeira vez que a gente comeu grão de bico. Porque deve ser bom. Até hoje eu gosto demais. Entende? Não é todo mundo que gosta. É problema de gosto também. Tem uns que gostam, outros não gostam. Mas a gente sentiu o sabor daquilo ali. Por isso eu sei que aquilo é bom para mim. Eu gosto daquilo. Porque eu comi. Agora, quem foi que comeu os 7 selos? Eles comeram 6. Quem foi que comeu a mensagem profética? Eles comeram uma mensagem evangelística. Dizendo que Brana vai ressuscitar para a terceira puxada, para revelar trovões, revelar o 7º selo, o novo nome. São mensagens que eles estão dizendo que Brana foi evangelista e não profeta. E eles estão certos? Não estão, estão errados, dentro da mensagem, com mensagem na mão. Os pentecostais com a Bíblia na mão estão errados. Nós, os crentes da mensagem, com a mensagem na mão, não crê que o 7º selo foi revelado, que os 7 trovões foram revelados, que o novo nome foi revelado. Não adianta nada. Que valor tem essa mensagem na nossa mão? Mas para ela ter valia, alguém tem que comer. Alguém come e sabe o que é o 7º selo. Aí você aprende, o 7º selo está na terra no tempo da sua vinda, que é o 7º anjo, é o 7º selo. Está na terra e no tempo da sua vinda, esteve lá na terra em 1963. Brana estava lá e Deus desceu nele, Deus falou com ele. Por isso nós temos as mensagens que temos, e vocês deveriam crer, povo da mensagem, que Deus fala com o homem, e depois de Brana na Bíblia, que eu leio antes de Moisés e Elias, Deus fala com João. É o que está na Bíblia. O que você vai fazer com a Bíblia agora? Esqueça de mim. Coma o livrinho, mas não é dado a um grupo de homens. Não é um grupo de homens do Centro-Oeste que come o livrinho. Já devia ter aprendido isso. A Bíblia está dizendo, João é um homem, e fui, e comi, e tomei. Está tudo no singular. Adianta. Eu que sou de primário, rapaz, quarto ano, pregar essas coisas. Poderia ser vocês, grandes, homens inteligentes, mas vocês não são capazes de ver o que Deus quer hoje. Esse é o problema. Não apoiamos a ignorância. Mas o meu 4º ano de 1960, acho que você precisa ter um colegial hoje e muita coisa. E na verdade eu não sei aquilo que eles trouxeram, a ciência trouxe depois, né? Eu não sei. Mas assim Deus tem revelado a palavra, e em cada tempo Deus tem mandado um homem, e Deus fala com este homem. Porém Deus sempre opera com o indivíduo. Eu tenho que ler um pouquinho agora. O Mensageiro do Entardecer 90 e 91. Deus sempre fala, opera. Isso aqui é o Osmar que está falando, não. Isso daqui é o homem que vocês, que diz que crê e não crê nada. Ai, mas eu creio que Deus fala com o homem, Brana. Se você crê, mas você vai no povo das denominações, ele diz, eu creio que Deus falou com Pedro. Mas Pedro é 2000 anos, Brana mais de 50 anos.
Você tem que saber que Deus tinha que falar com mais alguém. Vamos procurar, veja onde está mais alguém. Tem alguma coisa do próprio irmão Brano aqui, deixa eu chegar lá. Ele não te salva porque você seja metodista, ele não te salva porque você é batista, ele não te salva porque você é pentecostal, ele te salva porque ele tem tratado pessoalmente com você, e você tem sido salvo nessa base, que você o tem aceitado. Então Deus pode tratar com você. Ele não trata com você na ordem da sua igreja. Eles estão esperando que Deus venha e seja um bom católico, que Deus venha e seja um bom luterano, wesleyano, pentecostal. Não, Deus já passou por tudo isso. Deus hoje é João. João é a Bíblia, João é a palavra, João é Apocalipse 10, 8 a 11. Ele falava, me perdoe, ele não trata na ordem da sua igreja, ele trata com você como um indivíduo. 91, o mensageiro do entardecer. Então, quando Deus envia seus profetas, seus mensageiros do testamento, que alguém pode falar assim, espera lá, o que vocês querem hoje pensar de profeta hoje? Eu quero que vocês entendam que nas eras da igreja não eram profetas. Só tivemos Paulo e Brana. Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, não eram profetas. Eram mensageiros, eram pastores. Mas Deus nunca falou com um grupo deles. Deus falou com um de cada vez, um em cada era. Eras de 200 anos, era de 1000 anos, como a era das trevas. Deus falou com um, e dentro de 1000 anos aquilo tinha que estender só com aquele um. A mensagem tinha que ser só daquele um. Mas quando Deus falou com Lutero, creio que dentro de 200 anos, Deus já falou com Wesley. Deus falou com Wesley, logo com mais 200 anos, Deus falou com os pentecostais. Deus falou com os pentecostais, mais 50 anos, Deus já estava pregando tudo diferente deles. Deus falou com Brana, depois de 50 anos, já estava pregando o que Brana não podia pregar no seu dia. Então, quando Deus envia seus profetas, seus mensageiros do testamento, ele falava a um homem, e esse homem tinha que trazer a mensagem. Esse homem, não esse grupo. O problema é sujeitar a um homem. O problema é isso, é que nem as mulheres, é difícil para a mulher sujeitar ao marido. É difícil para o povo, os ministros, sujeitar a um homem. Sempre foi um homem que teve a voz de Deus. É um homem que tem que ter a voz dentro da sua casa. É o seu marido. Não é o seu filho mais velho. É um homem. É o seu marido. Na igreja é um homem. Tem que ter um pastor local. E Deus tem um homem no seu tempo para poder sustentar a sua igreja. Ele falava a um homem, povo da mensagem, escuta, ele falava a um homem, e esse homem tinha que trazer a mensagem. Outros saíram dele por todos os lugares. Ele usava Lutero, aí saiu muitos de Lutero, por todos os lugares pregando. Ele usou Wesley, saiu muitos homens de Wesley, pregando que Wesley pregava a santidade. Ele usou o pentecostal, e muitos homens pentecostais saíram pregando. Aí ele usou Brana. Aí saiu muitos homens que creram em Brana. Não falando daqueles que estavam atrás de Brana, atrás de dinheiro, que até hoje eles são a nódoa na internet, do que eles foram no ministério de William Branham. O ministério de William Branham serviu para enriquecê-los e para eles falar mal do profeta. Não é estes homens que eu estou falando. Isso não é ministro. Isso é apenas gente estudada, formada, sem Deus, sem a palavra. Deus é a palavra do dia. Deus nos Estados Unidos era a mensagem de William Branham. Deus hoje é a mensagem de João. Não tem dúvida.
Aquilo que não se sabia em Apocalipse 10, de 1 a 7, se sabe em Apocalipse 10, de 8 a 11. Por que sabe? Porque Deus diz para os dias da voz de Apocalipse 10, de 1 a 7, não diga. Mas quando chegou 10, de 8 a 11, ele diz, coma e fala para todo mundo, povos, reis, nações e línguas. Vocês nunca puderam sujeitar a um homem. Vocês são como suas esposas que não sujeitam a vocês. Vocês são assim a Deus. Quando você tem uma esposa que não sujeita a você, lembra o que o crente é. Ele não sujeita a Deus. Uma esposa que não ouve o marido, você lembra que o crente também não ouve a Deus. Deus é a palavra do dia. E eles não ouvem a palavra do dia. Aquele homem vinha com uma mensagem e outros saíram dele por todos os lugares levando a mesma mensagem. Porém, tinha que haver um quartel-general. Deus sempre o tem tido. Eu dou graças a Ele porque Ele o tem nesta noite. Esse é o Espírito Santo, o quartel-general. Vai guardando isso. Naturalmente, todos sabemos que o quartel-general é o Espírito Santo. Agora, não um grupo. Porém, o Espírito Santo é o quartel-general de Deus. Esse é... irmãos, era duvidoso para o irmão Branham pregar isso no seu dia, porque ele era este. Qual que é o quartel-general? É o Espírito Santo. O qual é? O mensageiro de Deus da hora. Você quer o Espírito Santo? Mas pode ver, a insubmissão feminina está mostrando a insubmissão pastoral. As mulheres que não são submissas a seus maridos, está provando a mesma coisa. E os maridos também não é para ser um carrasco. Assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É amar a igreja, amar a esposa. Mas a insubmissão da mulher ao marido é para mostrar a insubmissão desses teólogos enferrujados para com Deus, dos pastores, ministros, obreiros, diáconos, membros de igreja, formais ou pentecostais. Eles são da mesma forma insubmissos à palavra, a Deus. E eu não estou bravo, não. 236, para me terminar, e 237, o mensageiro do entardecer. Espada afiada. Senhor, envia-nos uma grande mensagem. Ele está pregando aqui, envia-nos uma grande mensagem. Em janeiro de 63. Chegou em fevereiro. Pregou ela em março de 63. Envia-nos uma grande mensagem, Senhor. Isso é o que nós estamos buscando. Se o povo estivesse buscando, irmãos, sabe por que nós cremos em João? É porque nós estávamos buscando algo mais. Nós estávamos buscando o que Deus não podia falar com o irmão Branham. Nós estávamos buscando. Então, naturalmente, quando ele vier para acertar essas pedras e cortá-las para o edifício, o que acontecerá? Ele está falando do ministério dele. Entre linhas, gente. Nas entrelinhas. O que vai acontecer quando esse homem chegar? Envia-nos essa mensagem, mas quando ela chegar, ela vai cortar essas pedras para colocar na construção de Deus, no edifício. E o que acontecerá? Muitas delas não resistirão à prova da palavra. A prova da palavra lá era Apocalipse 10, de 1 a 7, Apocalipse 10, de 1 a 8, de 8 a 11. Hoje é a prova da palavra agora. Você quer viver na prova da palavra lá de 50 anos atrás? Já era, já passou. Amém. Muitas delas não resistirão à prova da palavra. Eles amarão suas organizações mais do que a palavra de Deus. Eles amam seus encontros pastorais, seus concílios ecumênicos. Eles amam mais do que a palavra de Deus. Seus encontros de pastores, seus plenários, eles acham que aquilo é encontro de Deus. Eles amam mais do que a palavra. A palavra de Deus está dizendo, sai dela, sai desses encontros pastorais, sai desses plenários,
Deus não fala com grupo, Deus fala com o homem. Glória a Deus. A palavra seja vindicada por aquele homem. Ele será um profeta que virá no nome do Senhor. Esse foi Brana. Ele será aquele que virá sobre a terra. E eu creio nisto. Eu também. Todo mundo diz, será um grupo de pessoas. Eu desejo que alguém me mostre na Bíblia onde será um grupo de pessoas. Deus quebraria sua própria palavra se usasse um grupo de Goiânia, se usasse um grupo lá do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, se usasse um grupo lá do Sul, se usasse um grupo de Brasília. Deus estaria quebrando sua própria palavra, diz o profeta. Deus não usa grupo, Ele não pode fazer isso, não, Senhor. Ele prometeu, Ele será um homem. Mas você pensa que eles vão entender? Eles escutaram, agora, não, irmãos. Prega para eles. Não pense que eles vão converter, não. William Branham pregou a mensagem, os ungidos dos últimos dias. Diz, não pense que eles vão converter, eles não arrependerão. Eles já vieram para não arrepender. Eles nasceram para ser batista, metodista, católico, pentecostal, da mensagem do William Branham. Eles nasceram para aquilo, até aquele tempo, sem saber a revelação que viria depois. Que Deus não podia falar com o sétimo anjo, teria que falar com João, que não é o oitavo, é o corpo do sétimo. Sétimo é cabeça, João é corpo. Ele será um homem, e então haverá outros com ele. Naturalmente, milhares, a igreja inteira de crentes será com ele, por todos os lugares. E onde é que você encontra a igreja com ele? Eles querem, sabe, alguém me diz assim, por que você não vai nos nossos encontros? Eu disse, por que você não vai lá em Franca? Eu não vou nos seus encontros porque você não saiu com essa mensagem não é sua. O que eu vou fazer aí? Você não tem a mensagem. E por que você não vem em Franca? Que não é nem encontro, é a família só. Não é pastores, não, é a família. Nós temos meia dúzia de pastores. Mas por que você não vem? Você não pertence à família Brana. Aqui é família Brana, aqui tem novo nome, aqui tem sétimo selo, aqui tem sétimo anjo que pregou e revelou, e aqui tem João que comeu o livrinho. Obrigado, Senhor. Obrigado por sua palavra. Ajuda-nos a crer mais nesta palavra. O Senhor sabe, o Senhor me conhece. Não estou em torno da minha pessoa. Eu estou em torno de Apocalipse 10, 8 a 11. Eu creio nisso daqui, Pai. Eu creio nessa revelação. Eu creio que isso é tremendo. Isso é tão grande e que eu sou tão pequeno para falar nisso, Senhor. Mas como não tinha outro, o Senhor tem que tomar um como eu mesmo. Um grosseiro como eu. Mas eu te dou graças por esta palavra. Pela ajuda do Senhor, pela revelação que o Senhor tem dado. Pela disposição que o Senhor tem dado para nós comermos este livrinho. Não somos entendidos, não somos mais capazes do que os outros, não, porque a nossa capacidade vem de Deus. Não temos capacidade como um teólogo tem, não tem, eu sei que eu não tenho, mas uma coisa eu sei, eu creio nesta revelação, eu creio nesta palavra, como Pedro também, não era um teólogo, mas ele creu em Jesus, ele andou com Jesus, e eu ando com essa mensagem, eu creio nela. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O bom lavrador plantou uma vinha e ela todinha ele a circundou e ergueu muralhas com sebe
de espinhos com muito carinho e dela cuidou. E fez vir o sol e mandou a chuva e aos lavradores ele arrendou. Ele esperava que ela desse uva, só ervas daninhas que nela encontrou. Que mais farei eu com a minha vinha que sempre foi minha, eu mesma plantei. Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu destruirei. Zambujeiro que sempre foi bruto e nunca deu frutos, assim era eu. Por causa de um povo que foi rejeitado, eu fui enxertado na rama de Deus. E a planta que meu pai não tem plantado será arrancada, é Jesus que diz. E disse também que de Deus o machado já foi colocado bem na raiz. Que mais farei eu com a minha vinha que sempre foi minha, eu mesma plantei. Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu destruirei. O bom lavrador está trabalhando, ele está plantando no meu coração. E aqui dá fruto, ele está limpando, e aqui não dá fruto, ele joga no chão. E a sua vinha já foi arrendada aos lavradores que trabalharão. E tem 7 selos, terceira puxada, já foi plantada no meu coração. Que mais farei eu com a minha vinha que sempre foi minha, eu mesma plantei. Derribai seus muros com a sua sebe,